Bem, beleza. Olá pessoal, começando aqui. Estou esperando, a conexão tá um pouquinho devagar aqui. Não estou nem conseguindo colocar o comentário fixado na... Isso, agora foi. Estão me ouvindo bem? Vocês podem só confirmar se estão ouvindo bem. E a gente já vai iniciar aqui a live. A luz está um pouco escura, né? Tô vendo, tô meio vermelho. Só me confirme se vocês estão ouvindo bem, por favor. Sem som. Beleza, deixa eu fazer aquele truquezinho. Beleza. Só me confirme se o áudio melhorou agora, aí a gente já dá início à live. Só aguardando aqui. Pessoal confirmando que o áudio tá bom, a gente já começa os assuntos do dia. Sim, acredito que o áudio esteja bom, né? Foi, beleza. Bom, pessoal, antes de a gente iniciar o assunto do dia, que é a imigração e college no Canadá, né? A imigração por meio do college, um assunto importante que a gente publicou ontem aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Aliás, acho que o Facebook já está aqui, beleza. Só confirmando, né, repetindo, na verdade, que a gente publicou ontem, a Austrália, eles estão aos poucos, né, voltando a, vamos dizer assim, normalidade. O governo australiano anunciou ontem, na madrugada de domingo para segunda, lá na Austrália, que os processos de vistos voltaram a ser analisados. Então, para quem está no Brasil, se for aplicar o visto, eles já vão ser analisados. Isso não acontecia desde março, né, quando a imigração parou por conta do coronavírus. E para aquele pessoal que teve o visto aprovado e não conseguiu embarcar, se o período atual do seu visto, do visto atual que você tem, não permitir que você termine o seu curso, você pode fazer uma nova aplicação, obviamente, né, cliente nosso, a gente vai fazer essa aplicação para você, e a imigração não vai cobrar aquela taxa deles, né, a taxa da imigração não será cobrada. Então, por exemplo, imagine que você tem um curso de 6 meses que se iniciaria agora em junho e acabaria, por exemplo, em dezembro. Se você chegar na Austrália em novembro e só tiver mais 2 meses de visto, você pode fazer uma aplicação para concluir esse curso e essa aplicação não vai ter custo, tá? Então, uma iniciativa legal da imigração, a gente até tinha comentado em algumas lives que era provavelmente isso que eles fariam, né? E realmente foi o que fizeram. Tem outras movimentações também que eles fizeram, algumas alterações em sistema de processo de visto, mas é mais para quem já está na Austrália e já estava aplicando para aquele visto, para quem acabou uma universidade, depois é o visto que só permite trabalho, né? Que é o Post-Study Visa, e aí nesses casos, se você está fora do país pode aplicar online, ou se você fez curso online, eles estão considerando as aulas online também como horas complementares, vamos dizer assim, né? Horas, né, na verdade, a serem cumpridas para conseguir esse visto. Então tem essas mudanças, falando de Austrália, e hoje o tema é Canadá, como vocês viram, né, tanto na descrição aqui, no título ou nas publicações que a gente fez anteriormente. Então já vou chamar aqui para bater um papo com a gente o Fábio do Humber College. Ele já está aqui no Facebook com a gente, já vai entrar, e eu já vou autorizar ele aqui no Instagram também para a gente bater um papo sobre o Humber College. Bom, aqui no Facebook ele já está. Oi, Fabio, aqui no Facebook você já está aparecendo, agora no Instagram também. Tudo bem com você? Tudo bem também. Bacana, mais uma vez é um super prazer ter você aqui. O Fábio já participou já de outras lives com a gente, é um super parceiro. Além de participar assim, tá todo dia, entra na nossa live, manda um alô. Super legal ter você com a gente aqui, Fábio. Estamos sempre tentando prestigiar, pô. Queria agradecer de novo o convite aí para participar aí com vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Vamos, para o pessoal que não assistiu as outras lives, vamos só lembrar um pouquinho do Humber College, né? Hoje o papo é mais pensando na imigração, mas lembrar um pouquinho do Humber, da estrutura, quantos campos. Olha só, o Humber é um dos maiores colleges públicos do Canadá. A gente está localizado na província de Ontário, na cidade de Toronto. A gente tem hoje 2 campos na cidade de Toronto, o North Campus e o Lakeshore. São 33 mil alunos em período integral, então é muita gente. Dos 33 mil, 6.500 alunos internacionais, então por volta aí de 20% dos nossos alunos são alunos internacionais que vêm de mais de 130 países diferentes, Vitor. E uma coisa que eu sempre gosto muito de destacar, que eu acho que é um dos principais diferenciais do Humber, é a variedade de programas que a gente oferece. Então a gente oferece diferentes credenciais, né, desde certificado, diploma, advanced diploma, bacharelado e pós-graduação, e mais de 8 áreas de estudos diferentes. Então tem programa aí
quase tudo que vocês podem imaginar. Então, acho que isso é uma das coisas mais legais, assim, eu acho que é a variedade de programa, óbvio, a infraestrutura, sim. Mas eu acho que uma das coisas mais legais é a variedade de programas aí que a gente oferece. Em termos de infraestrutura, antes da gente terminar o papo, eu vou colocar um vídeo, né, para o pessoal ter uma noçãozinha do Humber, como é que é. Você falou que são vários tipos de curso, das 8 áreas. Ao todo, para o estudante internacional, quantos cursos há disponível, Fabio? Em torno de 180. O Humber oferece em torno de 250 programas diferentes, mas que tem vaga para aluno internacional em torno de 180 programas. É muita coisa, né? É bastante coisa. Muito programa. Desses 180, quais os brasileiros costumam escolher mais, Fabio? Tem, obviamente, na área de business, né? Isso. A área de negócios é a área mais procurada, até porque, Vitor, é a área que a gente tem mais oferta de programas. Então, é a área que a gente tem a maior oferta de bacharelados e a maior oferta de pós-graduações na área de negócios. Mas a gente tem muita procura na área de mídia, então a parte de publicidade e propaganda, web design. A área de TI é uma área bastante popular também para aluno internacional. E eu diria que a parte de Applied Technology, que a gente chama, que são as engenharias, arquitetura, são programas da decoração de interiores, são programas que a gente tem bastante demanda, e além da área de hotelaria, também é uma área que tem crescido. Hotelaria, turismo e a parte que a gente chama de bem-estar, né? Então, os cursos para quem quer trabalhar com educação física ou trabalhar com a parte de nutrição, são cursos que estão começando a despertar um pouco mais de interesse dos alunos internacionais. Certo. Desses 20% que você falou que são estudantes internacionais, mais ou menos quantos deles são brasileiros? Vai dentro desses 20%, quantos por cento são brasileiros? Cara, é muito pouco. A gente tem só 320 brasileiros no college. Caramba. Então, é muito pouco, é menos de 1%. Então, é muito pouco mesmo. Os alunos, eles estão... são 6.500 internacionais, 320 brasileiros. O Brasil, ainda assim, é a 4ª maior nacionalidade dentre os alunos internacionais. Né? Então, primeiro a Índia, segundo sempre me foge a segunda posição. A terceira é Jamaica. Não é não. Jesus amado. Cara, não é China, é um país que não é muito comum. Me fugiu. Mas é um país do Oriente Médio ali, entre Ásia e Oriente Médio. Sim. Cara, até o final da live eu vou lembrar, porque sempre me foge. Mas depois, Índia, esse segundo país que eu não lembro, Jamaica e Brasil. Que legal. O Brasil é a 4ª maior nacionalidade. E ainda assim é pouco, né? Então a variedade de pessoas de vários lugares do mundo que o estudante, principalmente o brasileiro, vai encontrar vai ser bem legal, né? Eu tive um sopro aqui. Brasileiros em 33 mil. Eu tive um sopro aqui. Alguém falou Bangladesh. Não. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Vietnã. E é um país pequeno relativamente comparado à China, por exemplo, né? Sim, a gente não tem muito, a gente tem asiáticos, óbvio, né, porque a Ásia é grande, mas chineses, japoneses é um número pequeno até, não é um número tão grande, coreanos, enfim. Desses 180 programas que você mencionou, Fabio, como o papo aqui é mais voltado para a imigração, vamos pensar no cenário que a pessoa queira fazer logo depois do curso, pedir o PGWP, né, que é o visto que permite trabalho. Desses 180 programas, você tem uma ideia de quantos deles a pessoa pode depois tentar o PGWP? Todos. Todos os 180? Todos os programas que são abertos para alunos internacionais, o aluno se torna elegível à aplicação do PGWP. Então, qualquer um deles... se é certificado, se é um diploma... Independente, porque todos eles, a duração mínima é de 1 ano acadêmico, né, são 2 semestres. Então, todos eles, o aluno se qualifica para a aplicação do PGWP. Todos são full-time, enfim. Legal, sim. Vocês têm alguma estimativa, Fabio, dessa quantidade de estudante internacional que faz o college e depois talvez tente o PGWP, quantos deles têm o interesse de permanecer no Canadá e acabam talvez permanecendo? Você consegue ter uma ideia? Cara, não, mas eu diria que, pelo que a gente fala com as pessoas... Eu diria que, no mínimo, em torno de 60% a 70% das pessoas têm a intenção de ficar. Pelo menos durante o período do PGWP,
porque muita coisa pode acontecer aí depois para um possível processo migratório, mas a taxa é muito grande, Todo mundo, eu acho que é um dos benefícios que acaba mais atraindo o aluno internacional para o Canadá, né? A possibilidade de depois aplicar para um possível programa de imigração, um processo de imigração, enfim. Mas a taxa é muito alta, eu não tenho um número exato, mas eu diria que é acima não, mas eu diria que em torno de 70%. Legal. Só para o pessoal saber, o PGWP é um visto que assim que você termina seu curso, você pode aplicar para ele. Ele tem uma duração variável, isso vai depender de quanto tempo você estudou, né? Fabio, só aqui no Skype, você pode vir um pouquinho para a sua direita, que no Skype está cortando seu rosto aí. Beleza. Isso, ficou perfeito. E aí também, para aprofundar nesse assunto de PGWP, assim que a gente terminar com o Fábio aqui, entra a Carol da Dreamies, e ela é advogada de imigração, ela vai explicar pra gente detalhadamente como funciona, sabe tudo mesmo. Uma outra coisa, Fábio, a gente sabe esse momento, né, que o mundo está passando, alguns campos ainda, na verdade, alguns estabelecimentos, algumas escolas estão fechadas. Tem uma previsão pro Humber reabrir o campus para as aulas face-to-face? Ou... Olha só, Vitor, a gente a semana passada voltou com pouquíssimas aulas no campus, porque tem alguns programas que exigem. Então, a maioria desses programas são programas que não estão abertos para alunos internacionais, são para alunos domésticos, mas, tipo, a gente, por exemplo, tem um programa que é de motorista de caminhão, para tirar a licença para motorista de caminhão. Alguns desses programas já voltaram com algumas aulas no campus. No semestre do fall, né, que é o intake de setembro, 60% dos nossos programas vão ser 100% online. Os outros 40% eles vão ter algum componente presencial. Isso ainda está sendo estudado, como é que vai ser feito, se vai ser um dia por semana, se vão ser 2 dias por semana. Provavelmente essas aulas presenciais elas devem ser mais para o final do semestre, que é quando, apesar de Ontário já ter entrado na fase 3 de reabertura, né? Essas aulas presenciais elas devem ser mais para o final, as aulas deve ser um rodízio de alunos, não deve todo mundo no mesmo dia. Então, mas a grande maioria dos nossos cursos ainda no intake de setembro, eles vão ser 100% online. E é bom a gente lembrar também para o pessoal que está pensando em depois pedir o PGWP, o governo canadense ele anunciou também semana passada que quem fizer o curso online não vai ser prejudicado para conseguir depois aquela carga horária mínima para depois pedir o PGWP. Óbvio, eles pedem que pelo menos 50% do curso seja feito presencial, isso no cenário atual, né? A gente não sabe como vai ser no futuro. Exato. Se permanecer por muito mais tempo fechado, talvez eles ampliem isso, mas mesmo que você inicie o curso fazendo online, você ainda continua elegível para aplicar o PGWP. E uma outra coisa importante você pode até, por exemplo, começar o curso no Brasil desde que você já tenha o visto aprovado. Né? Você não precisa necessariamente estar no Canadá, até a embaixada canadense, o governo canadense, eles disseram que eles mudaram até o processo de visto, né? Agora você consegue pegar como se fosse uma pré-aprovação, inicia o curso online, as coisas voltando ao normal, você faz a coleta da biometria e sim recebe autorização para embarcar. Então... Isso aí. Basicamente, para começar em setembro agora, os alunos eles vão precisar ter um visto de estudante válido, né? Então, seja essa para quem já teve o visto aprovado, ou então agora nesse novo processo, que é um processo de 2 fases, né? Sim. Onde o aluno vai ter a pré-aprovação no primeiro momento, depois, quando reabrir, ele submete lá a biometria e o exame médico, e aí tem... passa por uma segunda análise. Então, se ele tiver essa pré-aprovação na primeira fase, ele vai poder começar o curso online. Então, ele precisa ter essa pré-aprovação, precisa ter uma oferta do Humber, precisa estar aceito para o programa do Humber e, obviamente, ter pago o tuition na data, né? Pago o curso na data. Então, com esses 3 pré-requisitos, ele vai poder começar o curso online em setembro. E é exatamente o que você falou, o governo já havia anunciado que para os alunos que começarem o curso online e fizerem até 50% do curso online, mesmo que seja fora do Brasil, esse período ele vai contar para o PGWP. Então o aluno ele pode muito bem começar no Brasil, depois terminar no Canadá, desde que por enquanto não exceda os 50%, que esse período do curso online ele vai contar para o PGWP, o que é bem bacana, que era a principal preocupação dos estudantes que iam começar o curso online. A Elaine perguntou aqui se tem uma ideia de quanto tempo leva para conseguir essa pré-aprovação. Aí não sei se você responde ou a Carol talvez seja a pessoa mais ideal. Vou deixar a Carol, acho que a gente ainda não tem muita noção, porque isso acabou de ser aprovado. Sim. Então a Carol vai ter uma ideia melhor do que eu, mas
não sei se a gente já consegue ter essa ideia de quanto tempo, porque essa primeira pré-aprovação vai ser a análise de toda a documentação, né, de financeiro, vínculo com o Brasil e tudo mais. Então eu não sei, a Carol está muito mais por dentro, porque ela recebe direto aí do governo. Legal. Fabio, antes de a gente finalizar, eu vou colocar aqui o vídeo do Humber College. Se você quiser comentando por cima o que é cada setor, é um vídeo rápido, tem 1 minuto e 15. Tá bom. E aí, se quiser mostrar o que é cada área, já ajuda o pessoal também. Eu vou colocar, vai aparecer aqui na minha tela e no Facebook também. Eu acho que o mais legal é porque ele mostra as instalações, assim, né? Tudo que a gente fala é diferente de quando a gente vê, assim. Então, exatamente. O campus, os 2 campos são muito grandes, e quando a gente fala que o college ele é muito hands-on, muita mão na massa, nos vídeos, porque mostra bem a questão da infraestrutura. Eu acho que isso é um ponto super positivo dos colleges no Canadá. Eu acho que nesse vídeo não deu para ver a dimensão do campus, mas para o pessoal que quer ter uma ideia, se vocês assistem aqueles filmes americanos que o pessoal estuda na universidade, que é aquela coisa gigantesca, né, com as quadras, tudo, é isso, né? O Humber College é isso, né? São 33 mil alunos, né? Não dá para ter um campus pequenininho, então é muita gente, é muito legal, assim, é tudo de primeira qualidade, última tecnologia, então é muito legal. Bacana. Fabio, mais uma vez então, obrigado. A gente vai continuar o papo agora com a Carol para falar dessa parte mais de visto, de migração, né, de uma coisa de migração. Então, mais uma vez, obrigado, Fábio. A gente eu que agradeço. Lives, e em breve a gente vai fazer outras, com certeza, né? Ainda mais agora com as coisas melhorando. Vou continuar acompanhando, vou continuar online aqui acompanhando. É isso aí. Valeu, Fabio. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Vitão. Obrigado. Obrigado. Isso. E deixa eu só voltar aqui na minha tela. Bom, agora eu vou chamar a Carol, da Dreamies. Ela é uma advogada de imigração que atua lá no Canadá. Então, para vocês, quando vocês, por exemplo, forem para o Canadá, estudarem e quiser fazer um processo migratório para o Canadá, provavelmente vai ser a Carol que vai ajudar vocês. Ela já está entrando aqui pelo Facebook. Olá. No Facebook ela já entrou, deixa eu até colocar a imagem dela. Carol, o pessoal já está te ouvindo, deixa eu até mudar o nome aqui. Tudo bem? E eu vou te aceitar aqui no Instagram também. Só um minutinho. Eu acho. Oi, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo aqui, tá tudo certo. Vocês estão ouvindo bem? Acho que eu tô te ouvindo super bem. Você tá me ouvindo bem também? Eu tô te ouvindo super bem. Agora é só vocês verem se realmente está tendo aí algum... Ops, deixa eu dar só uma arrumada aqui, que uma das minhas lâmpadas, ela simplesmente apagou aqui. Peraí. Isso. Acho que é uma má conexão. Bom, acho que agora voltou. Eu vou fazer uma pergunta para você. O áudio tá um pouquinho duplicado. Você pode só baixar um pouquinho o volume do celular? Eu acho que vai melhorar um pouco. E agora? No seu computador, o meu áudio está mutado no computador, né? Isso, o áudio está mudo no computador. Beleza. A gente estava falando com o Fábio, a gente entrou primeiro no assunto do PGWP. Estava aqui assistindo vocês. Sim. Olá, Fábio. Duas perguntas que vieram da live anterior, da live com o Fábio, eu vou trazer para cá. A primeira é o PGWP, né, basicamente como funciona. Aquele negócio, a gente já explicou em outras lives, mas eu queria que você passasse essa informação para você ter mais credibilidade, com certeza. Como que funciona ele, quem tem direito, se é um visto compulsório, a pessoa que fez o college já consegue. Então, olha só, o que seria, né, o PGWP? É uma permissão de trabalho que é dada para os estudantes que completaram um curso, né, no Canadá, e aí tem os requerimentos para esse curso. Então, o curso tem que ser no mínimo de 8 meses, tem que ser
o que eles chamam de DLI, né, o Designated Learning Institution, que é aprovada para esse tipo de visto. Então, não é qualquer escola no Canadá que você vai estar tendo a possibilidade de aplicar para essa permissão de trabalho, mas tem uma listinha, né, no site do governo lá disponível, e basicamente o curso tem que ser no mínimo 8 meses. Então, no final, uma permissão de trabalho que eles dizem é um Open Work Permit. Isso quer dizer que, uma vez que você termina o college e você tem condições de aplicar para essa permissão de trabalho, e essa permissão de trabalho é aprovada, você pode trabalhar no Canadá, em qualquer lugar, em qualquer área, não precisa ser ligado à área que você estudou, né? Normalmente você vai estar estudando na área, porque é simplesmente caminho, né? Exato. Mas assim, não necessariamente precisa ser na área de estudo, que eu sei que alguns outros países você precisa ser naquela área de estudo. E você pode trabalhar em qualquer lugar no Canadá, né? Então não é também vinculado à província que você está estudando. Seria mais ou menos a ideia geral do Post-Graduation Work Permit. Eu vejo muito, eu tenho muito cliente que a gente faz a consultoria quando eles querem de fato imigrar para o Canadá. Eu sempre digo assim, esse é um caminho que a imigração inclusive diz que é um caminho de pathway, né, para a permanência. E é o que eu digo, é o caminho do cara. Se eu pudesse colocar assim, né? Tá ali na caixinha. É um caminho muito mais simples que a gente vai estar estudando. Você depois vai estar trabalhando no Canadá e depois você vai estar tendo, né, outras possibilidades aí de aplicar para a imigração e etc. Então, um programa legal para quem quer ter essa oportunidade de trabalhar ou imigrar, né, para o Canadá. E depois que a pessoa consegue o PGWP, fez, sei lá, 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, que é o período máximo, e ela quiser migrar, existe uma pontuação que ela tem que somar? O curso que ela fez universitário ou college no Canadá conta também se é uma pontuação? A experiência no Canadá? Aí qual é o processo, a segunda parte do processo depois que ela conseguiu essa permissão de trabalho? Sim, sim. Então, assim, eu acho que para começar, né, eu gosto sempre de dizer assim, no Canadá existem vários processos de imigração, tá? E o mais popular para os brasileiros, até porque quando os brasileiros eles procuram imigrar para o Canadá, eles estão procurando mais uma imigração econômica, né? Então eles vêm para cá muito mais procurando, vamos dizer assim, melhores qualidade de vida, né? Então é uma imigração que eles chamam econômica. Então o que acontece? Existe um sistema, né, chamado Express Entry, e eu acredito que muita gente já ouviu falar, né, desse sistema. E dentro desse sistema tem 3 programas principais, que é o programa o Canadian Experience Class, o Federal Skilled Worker e a Federal Trade Worker. Eu não entro muito no trade só porque não são muitos brasileiros que aplicam para esse programa. Mas eu diria que o Canadian Experience Class e o Federal Skilled Worker são bem populares para os brasileiros. Então, como é que isso funciona, né? É um processo que ele vai acessar o perfil do candidato baseado no capital humano daquela pessoa, né? Então, ele vai acessar o seu perfil baseado na sua idade, na sua escolaridade, então, no nível de escolaridade, na sua experiência de trabalho fora do Canadá, dentro do Canadá, o seu nível, né, de línguas oficiais. Então, a gente está falando aqui do inglês, ou do francês, ou dos dois. Então, é um sistema de pontos. Então, dependendo da sua idade, você vai estar recebendo tantos pontos, dependendo da sua escolaridade, você recebe tantos pontos. E aí, o que é que eu vejo, né? Um perfil muito comum de um brasileiro depois que ele terminou a faculdade, ele querer vir para cá e fazer uma pós, né? Ou fazer continuar os estudos aqui no Canadá. Então, quando a gente está, o que a gente acessa dependendo da sua pontuação de hoje, né, baseado no seu nível de inglês atual, dependendo da sua experiência profissional no Brasil, você vai ter uma pontuação X. O que acontece aqui? Quando você faz um curso no Canadá, são 2 oportunidades que você acaba tendo. Só de completar o curso, você acaba ganhando mais pontuação dentro desse sistema. Só você completar um curso que é elegível, que normalmente são os cursos que dá elegibilidade para o PGWP. Depois que você termina, você vai ter
um curso, né, elegível, você pode aplicar para o PGWP e você pode trabalhar no Canadá. Quando a gente está falando de Federal Skilled Workers, são pessoas que já têm experiência de trabalho no Canadá, experiência de trabalho fora do Brasil. Então, a pessoa vai precisar pelo menos de 1 ano de experiência fora do Brasil, o inglês mínimo, aí no pré-intermediário, para ser elegível no programa. No outro programa chamado de Canadian Experience Class, são para pessoas que eles têm 1 ano de experiência de trabalho dentro do Canadá. Tem uma regrinha, né? Então, eu diria assim, o dever de casa para a gente seria conhecer o que é o NOC, que é o National Classification Code, daqui do Canadá, é o Occupational Code. Então, você trabalhando 1 ano, né, de experiência canadense dentro dessa regrinha, você tem como estar aplicando agora para dentro, no programa do Canadian Experience Class. Né? Então, terminando um curso, você ganha pontos. Terminando 1 ano de experiência, não só você agora está elegível para mais um programa de imigração, como você acaba ganhando mais pontos para esse programa de imigração. Então, por isso que o estudo, o trabalho, acaba sendo um caminho para a imigração, porque você está trabalhando ali em alguns anos para melhorar, né, o seu perfil e, de fato, ser chamado, né, pelo governo para dar entrada na sua aplicação. A gente fala muito sobre a questão dos pré-requisitos, né, qual é a sua experiência profissional e etc. Então, quando a gente está falando de um programa de imigração, a gente fala da experiência profissional fora do Canadá e a gente fala da experiência profissional dentro do Canadá. Para esse tipo de programa, para esse sistema, não necessariamente precisa ser uma área, né, específica, mas precisa ser dentro dessa classificação que a gente comentou no início, que é chamado de NOC 0A ou B. Né, que quer dizer que é uma experiência de trabalho qualificada, que você precisa ali de pelo menos, né, um nível de college, então um curso técnico, para cima, para você conseguir exercer, né, esse tipo de atividade aqui. Considerando uma pessoa que ela foi para o Canadá, fez um college na Humber, né, que a gente comentou, aí ela concluiu o college no Humber e depois ela aplicou o PGWP e depois ela vai tentar o Permanent Resident, né? Quanto tempo mais ou menos levaria uma pessoa assim? É um planejamento a longo prazo, né? Considerando 2 anos de college, mais 2 anos de PGWP, mais todo o processo para conseguir a residência. Quanto tempo mais ou menos leva, Carol? Então, o que é que acontece? Quanto à questão de tempo, de novo, vai depender de pessoa para pessoa, né? De perfil para perfil. Mas eu diria assim, quando a gente está falando de PGWP, o curso, como eu falei, ele tem que ter um mínimo de 8 meses, né? Mas como é que o PGWP ele vai ser analisado? Se você tem um curso de menos de 2 anos, esse curso ele vai ser dado, ou o PGWP ele vai ser dado pelo período do curso. Então, vamos dizer, a pessoa está fazendo um ano de curso na Humber. Esse 1 ano de curso na Humber vai dar 1 ano de PGWP. Se a pessoa vai fazer 1 ano e meio de curso na Humber, esse 1 ano e meio de curso na Humber vai estar dando 1 ano e meio de PGWP. Se a pessoa faz no mínimo 2 anos, a pessoa pode receber até 3 anos de PGWP. Então, o que é que eu vejo? Dependendo da sua pontuação, talvez você de fato precise de 2 anos de experiência canadense, né, para ter uma maior pontuação. Mas eu diria assim, o perfil da maioria dos brasileiros que vem para cá, né, nessa faixa etária aí de até, vamos dizer, 35 anos, que já tem um bacharelado, né, e está aí buscando uma segunda, um segundo nível de escolaridade, já tem um nível de inglês avançado, essa pessoa ela vai estar aí procurando em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Eu sempre indico 2 anos para que você tenha um tempo, né, um pouco maior, para não ficar naquela situação de que, poxa, poderia ter um PGWP um pouco mais longo, mas não tive, por conta que o curso acabou sendo muito curto. Mas eu diria que seria, no mínimo, 2 anos, né, então 1 ano de curso mais 1 ano de experiência de trabalho canadense. Mas a gente está falando aqui de algo bem apertado, né? Então, é um planejamento que nem sempre acontece como a gente gostaria. Então, eu diria aí que, no mínimo, 2 anos e meio, 3 anos de finalizar o seu curso, né? Até você conseguir a permanência, ou você conseguir o PGWP e depois você está aplicando para a residência e ser aprovado. A residência não demora muito, né? Uma aplicação dentro desse período
Quando você é chamado e você emite a documentação, ela vai demorar em torno de 6 meses para ser processada. Então, acaba não sendo um processo muito... que demora bastante. Não. O processo em si da imigração acaba sendo mais rápido, mas o caminho para você chegar até lá é que vai acabar demorando um pouquinho mais, em torno de uns, diria, um mínimo de 2 anos e meio, 3 anos. Então, o ideal, pelo que você falou, a pessoa fazer um curso de 2 anos, depois mais 2 ou 3 anos. Vamos considerar 2 anos de curso, mais 3 anos de PGWP, considerando 6 meses aí, entre 5 anos e 6 anos. Eu diria assim, que desculpa te interromper, Vitor, mas eu diria que os 5 anos, eu acredito que não é necessário você completar de fato os 5 anos para você aplicar. Mas com certeza os 3 anos de PGWP, ele vai te dar um pouco mais de... você vai ter um pouco mais de tempo de fato procurar por um emprego, e um emprego que seja dentro daquela regrinha. Porque o que acontece muito é assim, você termina a faculdade, nem sempre você consegue um emprego naquela regrinha de NOC 0A ou B, assim que você termina a faculdade. Então, às vezes, demora aí 6 meses, né? Pode demorar até 6 meses, tem gente que demora um pouco mais, mas a intenção aqui é que você tenha um pouco de tempo para você, de fato, procurar aquele emprego, mas para aplicar e ser elegível para o programa de Canadian Experience Class, no mínimo 1 ano. Né? Mas possa ser que você realmente precise aí de 2 anos de experiência total. Considerando, então, se eu tô, um exemplo, eu fiz esse processo, 2 anos de Humber College, aí eu estou no meu segundo ano de PGWP, sendo que eu consegui 3, eu posso, nesse meio do processo, aplicar para o PR. E isso não, ele não, enquanto eu não saio do estado do PR, ele não cancela o PGWP, ou cancela? Não cancela. Não cancela o PGWP, o que é bacana, né? Porque você pode aí continuar trabalhando até que, de fato, a aplicação saia. Então, não cancelaria, né? Até quando você está com o próprio Study Permit, o próprio Work Permit também não cancela, literalmente, o Study Permit. Uma aplicação não cancelaria a outra, a não ser que a imigração, de fato, diga para você, olha, seu Permit está cancelado. Em termos de custos, Carol, a gente sabe que o college tem um valor mais alto, né? O Fábio estava aqui agora, não perguntei, mas gira em torno de uns $17.000 o semestre, ou ano, aliás. E uma vez que ela conseguiu o PGWP, quanto ela gastaria, vamos dizer assim, desde os seus honorários, também as taxas da imigração, mais ou menos, para o pessoal ter uma ideia? Então, só para ter uma ideia, assim, isso claro que vai depender de empresa para empresa, né, de advogado para advogado, mas só para ter uma ideia, com a Dreams, a pessoa estaria gastando aí com honorários mais as taxas governamentais em torno de uns 5 a 7 mil no máximo, né, eu diria, mas seria em torno de uns 5.500 dólares canadenses. E a pessoa vai estar trabalhando lá, não é nada muito fora da realidade. Você ganha em dólar e paga em dólar, não é um problema tão grande. Sim, o Fábio comentou aqui, o curso na Humber ele varia entre 15 mil e 19 mil. E só mais uma outra questão, tudo que a pessoa precisar, desde o PGWP ou o processo migratório, em qualquer um dos programas que você falou, você ajuda os estudantes em qualquer um deles, né? Sim, a pessoa quer migrar. Uhum. 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 Em compliance e também com
direito no Brasil. Então, a gente diz que na Dreams a gente coloca o chapéu do oficial, né? Então, quando eu estou sendo a consultora de imigração, a gente, enfim, procura o caminho, mas na hora que eu estou fazendo a análise do documento do cliente, eu coloco o meu chapéu de oficial. Se eu fosse oficial de imigração, eu aceitaria, né, esse tipo de documentação. Então, a gente tem um olhar bem crítico para que, quando a documentação for enviada, né, para o cliente, essa documentação está de uma maneira mais completa, de uma maneira que vai trazer uma probabilidade de aprovação muito maior, né, se você não faz esse tipo de revisão antes. A gente tenta facilitar, né, o processo do cliente o melhor possível, muito baseado na experiência que a gente teve, né, tanto quanto na experiência do próprio cliente. Então, a intenção da gente da Dreams é que a gente sabe que é um processo estressante, né, a gente está trabalhando aqui com sonhos de pessoas. E a mudança de vida também, né? Mudança de vida, exatamente. Então, a gente toma o cuidado de fato, estar trazendo, né, esse carinho e esse acompanhamento com o cliente, ao mesmo tempo tentando quebrar as barreiras, né, para ele, para que seja uma aplicação fácil, né? Eu gosto quando o cliente diz assim, nossa, já pode aplicar, mas foi fácil. Eu falo, que bom que foi fácil, né? Porque essa é a intenção da gente. A gente recebeu uma pergunta aqui da Aline, ela falou, caso eu consiga imigrar, meus pais também conseguem imigrar? Acho que entrei naquele negócio de dependente, mas não sendo filhos, né? Isso, então assim, quanto à questão do próprio, nesse programa do Express Entry, a gente não conseguiria colocar os pais como dependentes, né? Então, para fins de imigração, dependente, eu diria assim, de primeiro grau seria o marido, né? Ou se tiver em união estável, ou os filhos, né? Ou os filhos do parceiro, ou do marido ou da esposa. Quando a gente está falando de pais, existem outros programas de imigração, né? Existem programas de imigração temporário para pais, chamada um que é super fácil aí, Super Visa. Em resumo, os pais podem vir para cá por 2 anos seguidos, é válido por 10 anos. Então, aqueles pais que não querem trabalhar, que não estão aqui para estudar, mas querem apenas ficar aqui, né, com os filhos, é um programa super simples. E o outro seria de fato, permanência para os pais de cidadão ou de PR. Quando a gente fala PR, a gente está falando de residente permanente aqui no Canadá. Então, é um outro tipo de imigração, mas existe sim um processo de que você pode estar trazendo, né, os seus pais, mas depois que você virar o PR. Teve uma pergunta também que a gente acabou falando sobre a questão de família, né? Era mais ou menos nesse sentido, né? A pessoa que vai entrar, vai estudar na verdade, mas está levando a família, e aí meio que casou com essa pergunta que a gente recebeu. Eu tenho uma outra dúvida, na Austrália, nesse visto, por exemplo, dos pais irem, eu não sei se é similar ao Canadá, mas na Austrália, se por exemplo, eu não me lembro a porcentagem certa, mas se acima de 50% dos filhos moram no país, o pai teria direito. Por exemplo, se eu tenho 3 filhos, 2 filhos meus moram na Austrália, eu conseguiria, se eles fossem residentes, né, eu conseguiria entrar com o processo também. Aqui não necessariamente precisa ter essa regra de 50%, né? Se você sendo canadense ou você sendo residente permanente, você pode trazer seu pai ou sua mãe, independente de quantos filhos estejam morando aqui. Entendi. A gente recebeu uma outra pergunta aqui do Edu, mas ela é mais geral, perguntando de abertura de fronteira. Edu, a gente não tem ainda previsão, a embaixada, o governo canadense, se eu não me engano, a gente ouviu rumores de que eles estenderam até 21 de agosto o fechamento de fronteiras, mas acho que não é nada oficial ainda. Você tem alguma informação, Carol? Não. Quanto à questão essa extensão foi para fronteiras terrestres, né? Então, realmente, a fronteira terrestre aí com o Canadá e os Estados Unidos está fechada aí até o final de agosto. Quanto à questão de fronteiras, né, de chegar aqui por outro país que não seja os Estados Unidos, a gente ainda não tem confirmação. Então, até hoje vai estar fechada até o dia 31. Porém, eu acredito, né, pelo que a gente está vendo aí, que eles vão estar estendendo. E muito porque eles estão facilitando que os estudantes comecem, né, e sem ter impactos no PGWP. Então, eles estão vendo qual é a importância de fato, trazerem exceções, né, para
para a regrinha, Uhum. para que os estudantes que estejam no país e não possam viajar nesse momento, eles não tenham nenhum impacto. E é uma boa oportunidade, né, da gente estar aí, começar já os estudos já no seu próprio país e não ter impacto, porque na regra geral, qualquer programa, qualquer parte do curso, né, que você faz fora do Canadá, essa parte do curso não contaria para a elegibilidade do PGWP. Então, qual é a grande diferença aqui? É que essa parte que você vai estar estudando no Brasil, né, uma vez que você tem a aprovação da permissão de estudo, essa parte você vai poder estar trazendo também para a sua elegibilidade do PGWP. A gente recebeu outra pergunta aqui. O Edu, ele completou, né? Fiquei sabendo que tem brasileiros que estão conseguindo entrar no Canadá indo pela Alemanha. O Edu, tem um detalhe, se você teve o visto de estudante aprovado até 18 de março, você tem permissão de entrar no Canadá. Provavelmente as pessoas estão indo para a Europa porque não deve ter voo Brasil-Canadá, então deve ser por esse motivo. Realmente, não é a questão de por onde é que eles estão vindo, né? E o que eu gosto de chamar a atenção aqui é o seguinte, são duas coisas, se vocês estão de fato se programando para poder vir para cá, né? Que eu chamaria atenção. Primeiro, de fato, você tem que cair na regra, ou quer dizer, que você tem que cair na exceção à regra. A regra hoje é ninguém viaja para o Canadá a não ser permanente residente ou canadense. Porém, estudante internacional que tem um study permit na mão, né, então a permissão de trabalho válido, ou que foi aprovado antes de 18 de março, essa pessoa cairia na exceção. Mas ele ainda tem que provar que quando ele está vindo, é essencial que de fato ele viaje para o Canadá. Então, o que a gente diz, né? A Humber, por exemplo, o Fábio estava comentando sobre as aulas que estão sendo que já estão de volta ao campus, né? Então, se a aula está sendo, você volta as aulas para o campus, então de fato aquele estudante vai precisar estar aqui. Mas se você ainda não tem nenhum vínculo com o Canadá e as aulas estão sendo online, eu, né, como trabalhando nessa área, acho que seria muito difícil o oficial, de fato, aprovar a sua vinda para cá. E eu tomaria cuidado antes de vir, para que a gente não tenha situações de estar voltando porque não se encaixou, né, e que não se encaixou na exceção e também não conseguiu provar que era essencial estar vindo para cá. O Duda Ares falou aqui, para aplicar para o International Student Stream On, pode ser através de um certificate ou tem que ser diploma ou graduate certificate? Peraí, deixa eu só anotar aqui na pergunta. Tá, tá um pouquinho antes das do Fábio, depois em cima da do Edu. Sim. Então, olha só, tem que ser... eu não sou muito especialista no OIMP, tá? Para ser bem sincera, nessa parte do Student Stream, principalmente, por não ser, de fato, um programa que está aberto com muita frequência. Então, a gente não trabalha muito com esse programa, mas o meu entendimento é que você precisa simplesmente terminar, né, um programa em uma das escolas que sejam, de fato, elegíveis, né, para o programa. Então, o que eu diria, a gente pode estar dando, se quiser mandar uma mensagem para a gente, um DM, eu posso estar fazendo uma pesquisa melhor e responder diretamente para você. Isso, quem está pensando em migrar, seja por meio de educação ou, como a Carol falou, naquelas outras opções, pode entrar em contato com a gente ou com a Carol direto, né? Se você pensa em migrar direto, já tem acredita ter já os pré-requisitos e a Carol vai fazer uma análise do seu processo, é só seguir o Instagram dela, se eu não me engano, está aparecendo aqui em cima. Tá, o dreams.ca. Isso. Dreams.ca. Então, Carol, muito obrigado pela participação. Faltou uma pergunta da Elaine, que é um sistema novo, não sei se já tem informação. Quando, nesse novo processo de análise de visto, são divididos em duas etapas, né? Faz a aplicação e entrega documentos, é feita uma análise e é concedido primeiro como dizer, um pré-visto, vamos dizer assim. E aí depois, quando as coisas se normalizarem, faz a coleta de dados biométricos e aí embarca. Essa primeira fase, você tem uma ideia de quanto tempo está levando para analisar a documentação? Então, olha só, quanto a essa questão, a gente não tem muita informação, porque, se eu não me engano, não lembro se foi você ou se o Fábio que comentou isso, mas como foi algo que eles anunciaram na semana passada, a gente ainda não tem dados suficientes para poder, de fato, dizer para vocês quanto tempo é que isso vai estar levando à aprovação. O que é que eu posso dizer, né? Antes do Covid, o processo de a permissão de estudo, né, para um brasileiro, ele pode demorar em torno de 8 a 12 semanas.
Então, depois que aconteceu o Covid, a gente ficou muito sem saber quanto tempo é que está levando aí o processamento. Quando as pessoas já tinham a biometria, esse processamento estava sendo muito rápido, né? Então, a gente teve aí a aplicação sendo aprovada em 1 semana, né? Coisa que nunca tinha acontecido, principalmente dentro do Canadá. Então, o que acontece agora? Com esse novo sistema, o que eu acredito que vai estar acontecendo é que a primeira fase é o que eles dizem que vai ser aprovado em princípio, né? Então, se a sua permissão de estudo, né, a sua aplicação for aprovada em princípio, o que é que isso quer dizer? Que você se encaixe nos requerimentos e que você trouxe documentação suficiente para demonstrar que você, de fato, está naqueles requisitos, né, do programa. Então, uma vez que você se encaixa, né, e é aprovado em princípio, aí sim você pode estar começando a estudar. Então, você não vai ter dado biometria nesse momento. Eu sei que no Brasil a gente tem muitos lugares que você consegue fazer o exame médico, mas em caso você não consiga fazer o exame médico, tudo isso vai entrar na segunda parte do programa. A gente deu uma olhada aqui no site, no processamento, no tempo de processamento disponível no site. Hoje, ele está dizendo que vai demorar em torno de 19 semanas. Isso daria em torno de 4, né, a 5 meses. Se realmente isso vai estar acontecendo, eu não tenho como te dizer agora só por conta de falta de dados. Mas o que é que eu vejo? O governo canadense está dizendo que se você tem a sua aplicação, né, que se você enviou a sua aplicação e é aprovada em princípio até dia 15 de setembro, que a aplicação é enviada até o dia 15 de setembro, e eles estão trazendo o que eles dizem, né, effort, para de fato processar essas aplicações o mais rápido possível, eu não vejo que vai demorar em torno de 19 semanas. Eu acredito que vai estar demorando menos do que isso, né? Pelo menos para que a primeira parte do seu processo seja aprovada e que você possa começar a estudar sem ter nenhuma implicação no PGWP. Uma coisa que eu queria só trazer aqui, que eu acho que é bem interessante, né? Quanto à questão da imigração, que eu acabei não falando durante a live aqui. As pessoas que estão vindo para cá com casados, né, ou em união estável. Pessoal que vai, e a gente está falando aqui de caminhos para a imigração, né? Então, pessoal que vai estar estudando e tem uma permissão de estudo dentro de um college elegível, aquela pessoa Isso voltou. Tá me ouvindo? Voltou, ok. Então, aquela pessoa, o esposo, né, ou o parceiro, ou a esposa ou o marido ou o parceiro do aplicante principal, ele vai ter direito a um Open Work Permit. Isso quer dizer que, enquanto um está estudando, o outro vai poder estar trabalhando durante o mesmo período, né? Então, vamos dizer, você vai estudar um curso de 1 ano e meio, 2 anos na Rampa. O seu parceiro, ele vai ter 1 ano e meio, 2 anos de Work Permit baseado no seu Study Permit. Isso é muito bacana porque você acaba podendo trabalhar, né, com o seu perfil de 2 maneiras, né? Ou você como aplicante principal ou o seu parceiro, né, tendo esse 1 ano de experiência canadense. Então, você acaba tendo aí plano A e plano B, né, dentro de um mesmo período. Depois que você conclui, né, o curso e você recebe o seu PGWP, de novo, o seu parceiro também vai poder estar aplicando para um outro Open Work Permit, né, baseado em outros requerimentos, mas ainda assim existe essa opção, né? Então eu acredito que é uma opção muito bacana também, principalmente para quem está vindo aí com família. Exatamente. Eu fiquei com uma dúvida agora. Então, quando, por exemplo, eu estou estudando no Humber College, durante esses 2 anos, naturalmente, eu vou ter permissão de trabalho, com restrições, né? São 20 horas semanais, né? E aí, nesse mesmo período, o meu partner, a minha esposa, ou quem seja, ela pode trabalhar também dentro dessas mesmas regras, 20 horas por semana ou não? Não, aí essas regras são outras. Na verdade, o seu parceiro, né, ou a parceira, ela vai ter um Open Work Permit. Isso quer dizer que você pode, dentro do seu Study Permit, você não precisa aplicar para uma permissão de trabalho, mas você é autorizado a trabalhar naquelas restrições, né? Fora do campus, até 20 horas semanais, dentro do campus não tem restrição. O parceiro, ele vai receber um Open Work Permit,
Então, isso quer dizer que a pessoa pode trabalhar em qualquer área, em qualquer lugar, por quantas horas a pessoa quiser. Então, não são até 20 horas, não precisa ser part-time, pode ser full-time, né, em qualquer hora. Isso é uma regra nova, porque não sei se me fugiu, mas até onde eu sabia, porque a gente não tá acostumado, eu não estava tão acostumado com partner, né? Era o partner não poderia trabalhar, mas você está falando que é uma coisa mais antiga. O partner não pode trabalhar para curso de inglês. Nem o aplicante Aí, principal, né? falou aqui, né? Mas isso não se aplica para estudar inglês, isso, exatamente. Quando a pessoa está estudando inglês, essa regra não se aplica, infelizmente. Mas quando você entrar, né, você fizer o seu curso do Humber e você está lá fazendo um curso de uma instituição elegível, aí sim essa regra se aplica. Então acho que é bem bacana, porque enquanto um estuda, o outro está trabalhando. Legal. O pessoal falou que o vídeo deu uma pausada aqui no Instagram, mas eu acho que deve ter voltado. Se bem que a gente também já tá finalizando, né? Então, Carol, mais uma vez, obrigado pela participação. Para quem quiser saber mais sobre estudar e migrar para o Canadá, é só falar com a gente. Se o seu processo é só de imigração, pode contactar a Carol direto aqui no Dreamings, aqui no Instagram. O pessoal que está querendo vir para cá, não só conteúdo de imigração, mas coisas que a gente precisa saber, né, de quando a gente está vindo para cá e relacionado ao seu processo de imigração, curiosidades do Canadá. Então segue a dreams.ca ou dreams.ca e segue a gente lá e qualquer coisa manda uma mensagem para nós. Isso aí. E você tá pensando, como eu falei, isso deu uma travada, mas agora o pessoal falou que voltou. O Edu, só respondendo aqui, Edu, não sei se quando a gente falou, vocês estavam conseguindo ouvir. Essas regras que a Carol passou de trabalhar, o partner trabalhar e o aplicante principal também, é só de college e universidade, tá? Para curso de inglês, nenhum dos dois tem permissão de trabalho. Só deixar isso bem claro. Então, se você está pensando em fazer migração para o Canadá para meio de estudo, fala com a gente organiza todo o seu processo, com a ajuda da Carol também. Ou se você já está pensando em migrar direto, porque acredita já ter todos os pré-requisitos necessários, pode falar com a Carol direto, o Instagram dela está aqui, é só clicar aqui em cima. Carol, mais uma vez, então, obrigado. Para vocês, pessoal, tudo de bom aí. Uma boa noite e boa noite. Bom dia para você aí no Canadá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Deixa eu só voltar aqui. Só reforçando então, pessoal, a gente, o Edu falou, façam mais lives. A gente está fazendo, as lives nossas agora, Edu, elas acontecem 2 vezes por semana. A gente estava fazendo 3 vezes por semana e essa semana a gente mudou para todas as terças e quintas. Na quinta-feira, o papo vai ser mais ou menos nesse sentido de estudo e imigração, só que para a Austrália. Então a gente vai falar com o pessoal do TAFE, Queensland, o Jonas do TAFE vai estar aqui com a gente. E também um parceiro nosso, Carlo, que vai falar sobre, ele é advogado de imigração também, só que ele cuida mais ele cuida da Austrália, né, porque ele mora lá. Então a gente vai ter esse mesmo bate-bola aqui com o TAFE e com o Carlo, que é o advogado de imigração, só que aí focado em Austrália. Hoje o papo foi Canadá, no próximo Austrália. Então, a todos que participaram, muito obrigado aí pela participação. A gente teve uma travadinha aqui no final no Instagram, mas a live completa vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no Facebook e também no nosso YouTube. Então assistam. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. A gente se vê na quinta-feira e amanhã a gente sobe os materiais para vocês saberem, mas com o TAFE e com o Carlo, advogado de imigração na Austrália. Uma boa noite a todos. E a gente se vê na quinta-feira. Tchau, tchau.